Os Mensageiros no Ar. Mensagens que confortam, mensagens que inspiram uma nova trajetória. Apresentação: Grupo Os Mensageiros. Alô amigos, voltamos ao seu rádio a fim de conhecermos outra das mensagens psicografadas pelo médium Francisco Cândido Xavier, atestando que a vida continua assim após a morte do corpo físico. A história de hoje nos faz recuar a 26 de junho de 1981, na cidade de Goiânia, estado de Goiás. Na madrugada daquele dia, regressava ao plano espiritual a menina Mônica Martins Bizarro, à época com quase 7 anos, em consequência de complicações derivadas de uma cirurgia que se submetera. Mônica, desde os 4 anos de idade, passou a apresentar sério problema de saúde, sendo então diagnosticado um defeito valvular congênito no coração. A partir de então, submeteu-se a tratamento médico intensivo e sem que se alcançasse resultado satisfatório. Passou a necessitar, dentro de poucos meses, de cirurgia especializada, feita com bom resultado em 1979. Quando se aproximava dos seus 7 aninhos, já frequentando o curso primário com ótimo aproveitamento, lendo e escrevendo quase tudo, seu quadro clínico voltou a piorar consideravelmente e teve de submeter-se à nova cirurgia cardíaca, que, apesar de bem-sucedida, desencadeou as complicações pós-operatórias que lhe impuseram a morte do corpo físico. Com o falecimento da filha, segundo seu pai, apesar dele e da esposa conhecerem algumas obras espíritas, ficaram chocados ante o empenho feito ao longo dos anos no sentido de curá-la, o que estreitou ainda mais os laços existentes entre eles e ela. 6 meses após a partida de Mônica, aproveitando as férias de fim de ano, seus pais foram a Uberaba, Minas, e na madrugada de 12 de dezembro de 1981, em reunião pública do Grupo Espírita da Prece, por volta das 2 horas da manhã, tiveram a felicidade de ouvir a leitura da cartinha psicografada por Chico Xavier. Ainda segundo seu pai, com a caridade dessa mensagem, despertaram do desejo ou do desespero e partiram para o estudo da doutrina e iniciaram o culto cristão em seu lar, os que o ajudou muito. Criaram uma pequena campanha do agasalho para crianças de 5 a 8 anos em nome de Mônica e, concluindo, seu pai acrescenta: Hoje aceitamos perfeitamente a justiça divina, entendendo a nova situação de nossa filha, bem melhor com nossos familiares no plano espiritual do que com a enfermidade que muito a prejudicava aqui conosco. A história de uma mensagem. Querido papai Acácio e querida mamãe Ivone, estou melhor. Sinto falta de casa, da Virgínia e do Eduardo, do papai e da mãezinha Ivone, mas estou com a vovó Gertrudes e com o vovô José Bizarro. Peço que ninguém chorar. Muitas vezes sinto muito frio. Diz a vovó Gertrudes que isso é quando vocês choram. Hoje não escrevo mais porque fiquei cansada. Abraços aos meus irmãos e para o papai Acácio e para a mãezinha Ivone todo o amor. Com muita saudade da filhinha que lhes pede a bênção. Mônica. Os detalhes de uma mensagem. Autenticação. Sinto falta de casa, da Virgínia e do Eduardo, do papai e da mãezinha Ivone, mas estou com a vovó Gertrudes e com o vovô José Bizarro. Natural que assim fosse, pois Mônica estava separada da família há apenas 6 meses, e certamente a intensidade da convivência do tempo que precedeu sua desencarnação foi muito grande. A menção nominal de familiares encarnados e desencarnados
é aspecto que não pode ser desconsiderado, visto que Chico Xavier não dispunha de maiores informações a respeito da constituição da família da mesma. Os personagens citados são, respectivamente, a irmã Virgínia, então com 10 anos, o irmão Eduardo, à época com 4 anos, a vovó Gertrudes é a mãe de seu pai, desencarnada 6 anos antes, antes de Mônica nascer em 1975, e o vovô José Bizarro é o pai de sua mãe, desencarnada em 1968, 6 anos antes da menina nascer. Muito frio. Peço para ninguém chorar. Muitas vezes sinto muito frio. Diz a vovó Gertrudes que isso acontece quando choram. Informação recorrente nas inúmeras mensagens recebidas pelo médium Chico Xavier, as repercussões das lágrimas derramadas pelos que ficam na retaguarda, por aqueles que partiram. Conforme já analisamos em outras ocasiões, por mecanismos ainda não suficientemente explicados, as ligações mentais se mantêm intensas quando da desencarnação de um ente querido. Disse-se que ninguém voltou até agora para nos dar informações. Eis aí um erro, e a missão do Espiritismo é precisamente esclarecer-nos sobre esse futuro, fazendo-nos até certo ponto tocá-lo e vê-lo, não mais pelo raciocínio, mas pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, isso já não é mais uma presunção, uma probabilidade sobre a qual cada um imagina à vontade. Os poetas embelezam com suas ficções ou semeiam de imagens alegóricas e enganadoras. É a própria realidade que nos aparece, pois são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm descrever a sua situação e dizer-nos o que fazem, permitindo-nos, por assim dizer, assistir a todas as peripécias de sua nova vida e mostrando-nos desse modo a sorte inevitável que nos aguarda conforme nossos méritos e deméritos. Haverá nisso algo de antirreligioso? Muito ao contrário, pois os incrédulos nele encontram a fé e os tíbios uma renovação de fervor e de mudança. O Espiritismo é, pois, a mais poderosa auxiliar da religião. Se existe, é porque Deus o permite, para reanimar nossas esperanças vacilantes e nos reconduzir à senda do bem, pela perspectiva do futuro que nos aguarda. As conversas familiares de além-túmulo que publicamos, relatando a situação dos espíritos que nos falam, dão-nos conta de suas penas, de suas alegrias e ocupações. São o quadro animado da vida espírita e nele podemos encontrar as analogias que nos interessam pela própria variedade dos assuntos tratados. Enquanto arrastamos o nosso corpo pesado e material pela terra, como o trabalhador forçado à sua corrente, o dos espíritos, vaporoso e etéreo, transporta-se sem fadiga de um a outro lugar, vencendo o espaço com a rapidez do pensamento e em tudo penetrando, visto que a matéria não lhe opõe nenhum obstáculo. O espírito vê tudo o que vemos e mais claramente do que nós. Além disso, vê aquilo que nossos sentidos limitados não nos permitem ver, penetrando a própria matéria. Ele descobre o que a matéria subtrai à nossa vida. Os espíritos não são, pois, seres vagos, indefinidos, conforme as definições abstratas da alma que nos referimos pouco atrás. São seres reais, determinados, circunscritos, gozando de todas as nossas faculdades e de muitas outras que nos são desconhecidas, porque inerentes à sua natureza. Tem as qualidades da matéria que lhes é peculiar e constitui um mundo invisível que povoa o espaço, cercando-nos e acotovelando incessantemente conosco. Fluidos e imagens são veiculados pelos pensamentos irradiados que se deslocam do emissor para o receptor, focalizando a uma velocidade superior à luz, que é de 300 mil km por segundo. A sintonia existente entre os envolvidos nesse processo, no caso pai e filha, não oferece resistências e transferem entre eles a carga de desarmonia resultante da revolta, da inconformação, da inaceitação, gerando consequências na forma dos desequilíbrios mais ou menos duradouros. Pelo relato da menina, as lágrimas dos pais, resultantes das emoções desencontradas, provocavam em Mônica a sensação de muito frio. Nada é por acaso. Hoje não escrevo mais, porque fiquei cansada.
Abraço aos meus irmãos e para o papai Acácio e para a mãezinha Ivoni todo o amor, com muitas saudades da filhinha que lhes pede a bênção. Interessante o efeito que a pequena carta de Mônica operou em seus pais. Realmente, somente quem vive o problema da perda de um ente querido é que pode nos dar uma ideia de quanto dói a separação, por mais esclarecimento ou preparo se tenha. Sabe-se que os diretamente atingidos por uma experiência tão traumatizante quanto esta têm ligação direta ou envolvimento com o fato que desencadeou uma prova tão dura. Seja na condição de partícipe, omisso ou corresponsável, muitas vezes pelo suicídio do que hoje renasce com as marcas das desarmonias do passado, ou na posição do voluntário para auxiliar a vítima de outrora a se reerguer por meio da expiação do agora. A íntegra dessa e de outras mensagens poderão ser lidas na obra Estamos no Além, publicado pela ID de Araras. Refletindo sobre a lei de causa e efeito. Os mecanismos da lei de ação e reação no processo evolutivo da criatura continuam a ser mostrados pelo espírito Cornélio Pires através de Chico Xavier. E a abordagem de hoje gira em torno do tema incompreensão. Aqui vai minha resposta, meu caro Lico Assunção, quanto ao que vejo no além no estudo da incompreensão. O tema em si é tão sério que em toda e qualquer idade a história da incompreensão é a história da humanidade. Discórdias e dissensões em que o ódio se encastela e a guerra, o horror de milhões, são sombras que vivem nela. Há quem tome a incompreensão por assunto sem valor. No entanto, vejo-a daqui por fluido destruidor. Nascida da ignorância da vida espiritual, é a sombra que se condensa gerando a sombra do mal. Agride, acusa, vergasta, separa, fere, suspeita e quase sempre se oculta por delinquência perfeita. Parece um caldo de lodo tocado de força extrema. Nele as moléstias do orgulho proliferam sem problema. Não é só para a doença que essa treva se despacha, onde alguém lhe dê guarida vai complicando o que acha. Você recorda Antonico? Vendo a esposa com Porfiro, sem interder-lhes a prosa, matou a mulher num tiro. Sem saber que Ana ajudava ao pai oculto de Lajão, Gel, julgando-se enganado, suicidou-se sem razão. Entretanto, a incompreensão, dando força ao que não é, opera com mais destreza nas grandes obras da fé. Fundou-se o grupo fraterno na fazenda dos macacos, e incompreensão deu de cima, o grupo jogou-se aos cacos. Era médium dos melhores, Dona Liquita Valença, porque poucos a entendessem, largou-se de toda a crença. Era homem de oração o nosso Balbino Gessé. Incompreensão veio a ele e o moço fugiu da prece. Nobres senhoras fizeram o educandário harmonia. Incompreensão revelou-se, a escola acabou num dia. Era bom médium de curas o nosso Aldalvino Adão. Incompreendido entre amigos, perdeu-se na obsessão. Juca era médium servindo numa limpeza sem jaça, recebendo incompreensão, derivou para a cachaça. Era apontada em missão nossa médium Leogedária, incompreensão veio ao grupo, apagou-se a missionária. Lia, médium de cabine, produzia voz direta, incompreensão discutiu, a moça ficou pateta. Escrevia lindos textos a médium Joana Azevedo, encontrando a incompreensão, fugiu do lápis com medo. Dedicando a vidas aos passes, era grande o João José. Escutando a incompreensão, o rapaz perdeu a fé. É isso aí, caro irmão. Por tudo que tenho visto, para curar essa chaga, precisamos mais de Cristo. Só se cura a incompreensão pela farmácia do bem, formada no amor de Cristo, que não despreza ninguém. Dos remédios mais aceitos que não se aplicam em vão, são eles: serviço, paz,
bondade, apoio, perdão. Quanto ao mais, tudo se explica neste conceito comum: incompreensão sem amor arrasa com qualquer um. E a pergunta vai: da onde vem a incompreensão? Quais são os seus motivos, seus pilares, sua forma de aquisição? E a incompreensão, no fundo, vem de uma espécie de ignorância e desconhecimento, muitas vezes insegurança, falta de fé e uma série de outras razões. Por isso, é importante nós fortalecermos o nosso ânimo e a nossa fé, conhecermos, aprendermos, dedicarmos alguns momentos para o estudo edificante, dedicarmos alguns instantes para a leitura edificante, porque a incompreensão muitas vezes acontece por conta da falta de elemento que precisamos ter para saber e termos um juízo de aferição, aonde vamos oferecer ou não a nossa compreensão. Por essa razão, meus amigos, como podemos compreender se não vimos casos semelhantes? Como podemos compreender se em nossas vidas nós só atendemos aos nossos próprios propósitos? Como podemos compreender se não aceitamos informações de fora ou distantes? Como podemos compreender se estamos fechados a novas ideias, a novas interações com as coisas maiores da vida? Por essa razão, vemos aí tantos flagelos e tantos desastres pela incompreensão. A incompreensão dentro de casa, na rua, na casa espírita, no trabalho, em qualquer lugar. Porque, obviamente, não damos oportunidade para compreendermos, para chegarmos mais perto e entendermos a razão pela qual precisamos entender. Por isso, meus amigos, a sugestão do nosso Cornélio, direto ou indiretamente, diz a gente: estudemos um pouco mais as leituras maiores da vida, estudemos um pouco mais os ensinos de Jesus, porque não foi outra pessoa que nos recomendou aproximarmos de Jesus, senão o próprio Cornélio. Por isso, quando nos sentirmos assim incompreendidos ou estivermos com esse sentimento em nós, pensemos duas vezes e pensemos em Jesus. Pensemos em Jesus para entendermos que compreensão é preciso buscar essa informação no seu Evangelho, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E também nós já temos hoje tanta literatura que pode nos ajudar a compreender, tanta coisa que vai nos mostrar os caminhos que muitos irmãos nossos já percorreram, a vida que muitos irmãos nossos já tiveram. E, em verdade, isso tudo vai facilitar, porque se até então nós queríamos atender aos propósitos pessoais através do egoísmo, com o conhecimento, com o entendimento, nós vamos dando chances e forças para aprendermos a compreender os nossos irmãos em humanidade. Por essas e por outras, nós precisamos continuar conversando, continuar estudando, continuar aprendendo, porque aprendendo, certamente, nós também compreendemos. Palavras finais. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma gratuita, tanto no Brasil como no exterior, e publica ainda o jornal Os Mensageiros. E o Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades com moradores de rua diariamente no Glicério e com mães carentes, todas as segundas-feiras no Glicério e na cidade de Carapicuíba. Venha conhecer-nos, escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 010 31 970, São Paulo, SP. Ou então pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva-nos manifestando seus comentários, críticas, opiniões ou sugestões. Estamos esperando. A apresentação deste programa foi feita por integrantes da equipe Os Mensageiros. Na técnica de som, o Jefferson. E na próxima semana voltaremos com mais uma mensagem e sua história. Você ouviu Os Mensageiros no Ar. Apresentação: Grupo Os Mensageiros.